Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar, hoje dia 2 de setembro, primeiro pregão do mês. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que amanhã minha sala ao vivo vai estar de forma pública e gratuita para todo mundo poder acompanhar o pregão junto comigo e com os meus alunos. Eu utilizo de análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia e também estou olhando o Renko ultimamente. Então você está convidado, também pode chamar seus amigos e o link vai estar abaixo aqui desse vídeo. É lá no Discord, tá? No meu servidor do Discord, amanhã às 9 horas da manhã, terça-feira. Então, dados os avisos importantes, bora lá pro gráfico, começando em relação ao dólar primeiro. Então, em relação primeiro aqui, o Renko, né, regra de coloração do dólar, teve muita troca de cor hoje, tava toda hora acionando um alarme aqui, toda hora, muito ruído também aconteceu, alguns stops, infelizmente. Eu não fiz nada no dólar. A gente teve algumas pernadas aqui que chegou até a andar, uns 20 pontos mais ou menos, mas aí ó, teve ruído. Aqui uma pernada compradora, uma pernada vendedora, de uma média de uns 20 pontos, aí teve ruído. Outra pernada legal, interessante, aqui 30, aí ruído. E aí, o movimento aqui depois dessa pernada vendedora foi bem interessante também. Mas muitas trocas de cor. O alarme tava até me irritando, toda hora avisando que tava trocando de cor, muito estranho. E aqui falando em relação ao gráfico de candles, o movimento foi assim, horrível. Horrível. Aqui lembrando um macro, né, que eu tinha marcado nessas regiões. Eu marquei esse caixote aqui, que foi a região onde travou na sexta-feira. E eu ainda deixei marcada essa região desse fundo, que também poderia ser uma troca de polaridade importante. O preço travou nessas duas regiões. O range hoje foi bem mais curto que o range de sexta-feira. Então a gente teve aí o preço, até comentei que poderia sim ficar lateral, porque a média 200 estava passando aqui de forma meio flat já. E hoje realmente ficou lateral, mas aí depois eu vou até comentar que está formando a possibilidade de ser ou um triângulo simétrico ou um triângulo descendente aqui talvez, tá? Já eu falo sobre essa questão macro. Mas a abertura aqui foi um gapzinho de alta bem simples. O primeiro candle tem uma volatilidadezinha normal de segunda-feira. Nós tivemos o primeiro candle de virada vendedora, mas onde abriu, gente, isso aqui, médias todas, assim, incapazes de demonstrar alguma força. Então a gente vê que realmente o preço trabalhou dentro dessa região desse primeiro candle por muito tempo, ficou no zigue-zague. O range aqui até aquele momento desse primeiro candle era de quase 30 pontos, então um range até bom. Só que aqui nesse meio o Renko estava trocando de cor direto, então por isso que o alarme acionava aqui direto do Renko. Trabalhou dentro desse caixote, tentou romper máxima, não conseguiu, rompimento falso nessa região. Voltou, tentou romper mínima, também não conseguiu. Posso até considerar que seria a possibilidade de um alargamento aqui também estranho. E aí eu nem preciso comentar que no fim da tarde ficou bem pior aqui, com muito candle de rejeição, gap entre candles, volume muito baixo. Hoje teve feriado nos Estados Unidos, então um dos motivos também para ter esse volume muito baixo. Situação bem tensa aqui no dólar, tá? Nem fiquei olhando muito o gráfico, toda hora que eu olhava dá vontade de chorar. Então, movimento aqui em relação para amanhã, a gente tem as marcações que eu até já comentei dessa possível LT aqui, vou ter que acrescentar, porque o preço está funilando. E eu vou deixar aqui uma LT também em forma de simetria, né, com a outra. Então, pode ser um triângulo simétrico. O movimento está funilando. A gente sabe que quanto mais está funilando, mais a chance de tomar alguma direção, talvez para cima ou para baixo. Essa figura aqui, pelo livro de Price Action, quando ela se forma, ela tende a ser um padrão de continuidade. Mas, sinceramente, triângulo para mim é uma figura muito chata de acertar a direção, tá? Tanto é que na mentoria, nos slides, eu pego como que às vezes o triângulo ele trola bastante, pega o outro lado que a gente achava que não ia. Então, só tomar cuidado aqui, quanto mais está funilando, mais o preço tende a ficar travado nessa região. E que também a qualquer momento vai haver um rompimento, pode trazer, né, um certo volume também, se for para cima ou para baixo. Mas lembrando que nós temos aqui uma região de topo importante, que eu esqueci inclusive ontem de alongar aqui esse caixote um pouco, para cobrir também esse topo. Nós temos essa região aqui de fundo que está servindo como troca de polaridade. Lembrando em relação ao macro, isso aqui ainda pode ser, deixa eu ir lá, voltar para o diário, voltar para o diário. Isso aqui ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro, então tá um cenário ainda bonito para ser isso. E olha o candle de hoje, como é que foi? Um candle muito pequeno diante do candle de sexta-feira, então foi um inside candle bem pequenininho, como se o dia de hoje não tivesse acontecido, tanto é que de variação fechou quase zero, então o dia de hoje não aconteceu.
Não aconteceu, apaga da memória, movimento muito feio. E aí, falando em relação ao índice, que foi onde eu fiz a operação, aqui foi pelo Renko, né? Nós tivemos aqui algumas trocas de cores, deram oportunidades. A troca de cor para venda, infelizmente, não peguei. Nós tivemos aqui um movimento, a primeira cor do dia a gente não faz nada. Essa primeira venda teria estopado, tá? Compra também. E aí, depois, quando essa venda, depois da abertura da vista, que teve um movimento bem forte vendedor, com IFNC, Petro e Vale caindo, a Trindade aí, da Cavaleiros Apocalipse caindo junto. Movimento aqui acabou andando uns 580 pontos. Trocou para cor de compra, não entrei, foi aqui, não achei viável entrar e voltou para a venda de novo. Essa venda deu mais quase 450 pontos. E aí eu fiz essa compra aqui. Essa compra era uma região interessante para travar, já estava esticado o movimento aqui. Eu estava dando uma exaustão também nas ações, né? Vale, Petro e FNC estavam começando a respeitar um fundo. Mas não segurei, tá? Tô muito impaciente para ficar segurando essas operações. Não andava. Aqui o movimento, até esse topozinho aqui primeiro que fez, demorou meia hora para andar 220 pontos. Aí voltava a subir. Aí desisti, fechei aqui com 50 pontinhos a favor. Falei assim, não, Deus me livre, ainda mais feriado nos Estados Unidos, volume baixo assim, já caiu a tendência do dia, né? Que foi a de baixa. E o movimento, se for ver até o topo ali antes de trocar de cor, 3 horas pra andar com 600 pontos, 3 horas. Eu tô bem cansada pra aguentar isso aqui, viu? E aí depois no fim do dia teria andado mais alguns pontinhos aqui. E aí falando, apenas comentando também, que em relação ao Renko, mas olhando agora, o 10R, que eu achei uma região mais importante hoje. Porque também bate com o gráfico de candle, vou mostrar já já. Aqui início do dia, na minha opinião, eu não achei nada seguro. Algo que eu iria adotar aqui? Não iria adotar nenhuma operação nessa região. Esperaria criar uma tendência. E aí a gente vê que o movimento começou a criar uma tendência a partir daqui, ó. Aqui, né, a primeira pernada e começou, pivô, ótimo. Então as médias começaram a alinhar, uma visão de médias em alinhamento para tendência. Rompeu o fundo do dia, aqui nessa região, e fez um pullback. Aí esse bloco 82 eu achei o mais interessante do dia todo. O 88 teria talvez o risco aqui de estar mais próximo de possível bloqueio nesse fundo. 92 mais próximo ainda, então para mim o 82 foi o mais bonitinho de todos. Aqui eu já acharia arriscado também, que já está na região de possível bloqueio. E o preço, infelizmente, aqui caiu reto. Mas uma coisa interessante é que quando deu esse 82 aqui, eu estava até comentando que também no gráfico de candles foi muito bacana. Porque foi um movimento, ignorem a cor aqui, porque está tudo vermelho, mas pelo 2 minutos, deixa eu puxar aqui, foi essa região aqui, ó. Depois eu mostro direitinho. Esse candle foi um candle positivo e esse aqui negativo. Então fez troca de polaridade, 2 minutos, maravilhoso. Então, algo que eu não faria pelo gráfico de candles, mas que já está sendo interessante porque está confluindo junto com o Renko aqui também. Então, por isso que eu achei legal que coincidiu com a hora exatamente. O movimento caiu reto, depois eu achei meio complicado aqui, estava bem travado na cara de VWAP, e enfim. O volume já caiu bastante. Finalizou o dia. E aí, falando agora realmente gráfico de candle, gráfico oficial, o que nós tivemos aqui? O movimento macro, importante ressaltar, está dentro de uma grande região de lateralidade, que é esse caixote aqui de cima, esse caixote aqui de baixo. E eu também tinha marcado o SLT, né? Marquei aqui bem feio o desenho, enfim, a SLT que está apontada para cima, é um canal de alta. O movimento já abriu tentando romper a LT de baixo. As médias estavam sem tendência. Aqui nós temos a possibilidade de gap dinâmico? Até tem, tá? Possibilidade de gap dinâmico, só que uma situação que abriu bem feio. Esse gap dinâmico nós teríamos que pensar mais em vendas, tá? Mas gatilho aqui, pelo 2 minutos, se tivesse dado um bonito, por exemplo, o primeiro candle do dia, vamos supor se tivesse fechado realmente bonito. Teria que entrar de qualquer forma na mínima, e ele não foi acionado. Então a gente não faz esse tipo de operação. O movimento aqui ficou bem travado dentro do primeiro candle do dia, que inclusive é um long leg doji, tem um risco, né? Abre o à vista, faz aqui o pullback e tem esse candle 14. Aí esse candle 14 aqui, nem cheguei a comentar na hora, porque eu realmente não lembrei disso, não tem que estudar para ver depois se seria encaixado. Mas pelo tipo do gap, tá? Ele poderia ser gatilho do gap dinâmico com pullback, que eu fiz o backtest, que a gente pode ignorar o fato da 9 com VWAP, um dos exemplos, né? E aqui seria um pullback talvez de lado, uma influência aqui importante.
Mas a hora talvez me incomode pelo fato de já tinha passado 10 horas. Então eu nem lembrei disso aqui, tô lembrando disso aqui agora. Não pensei nisso na hora, fiquei off, no sentido assim, minha cabeça ficou completamente off, nem penso, passou isso na minha cabeça. Tava vendo aqui o movimento mais travado dentro do primeiro candle, fiquei com receio, nem lembrei dessa possibilidade, desse tipo, desse setup já back testado. Mas que poderia ser. E aí esse 14 aqui, o movimento acabou realmente criando uma tendência, e aí é interessante ressaltar novamente aquela questão dos 2 minutos, né? Eu comentei que lá no Renko deu, no bloco 82, e aqui no 2 minutos deu isso aqui. Eu não acho que seria gatilho, tá? Pelo 2, porque eu não faço esse filtro de médias pelo 2 dessa forma, mas seria uma confluência bacana com o Renko no futuro. O movimento aqui seria gatilho, no caso, pela questão do gap dinâmico com pullback. Caiu de forma esticada, mas não tem critério aqui para reversão. Fez aqui um pullback longe de média, não tocou, tá? A média desceu depois, na hora não tinha nem tocado. Fez um candle forte, pegando a liquidez desse fundo aqui importante. Era um fundo macro aqui relevante. E aí nós tivemos uma outra região, que eu vou já inclusive deixar marcada, que é esse daqui, foi onde inclusive o preço travou. Deixa eu já marcar, preenchimento, fúcsia. E aí o preço rompeu essa região, esse primeiro caixote, pegou a liquidez desse fundo aqui, caiu de forma esticada, só que ainda assim sem critério para reversão. Nessa região aqui, quando deu esse candle 29, ou seja, rompeu o fundo, voltou, começou a ter volume interessante, deu a compra pelo Renko, tá? Deu a compra pelo Renko, fiz a compra aqui pelo Renko. Movimento, a média de 9 aqui, desse jeito como tá caindo, às vezes tende, sim, a atravessar ela, fazer um pullback talvez agressivo. Fez realmente um pullback agressivo, por isso que eu não vejo vendas aqui. Possibilidade de preencher critérios, eu tava até comentando, poxa vida, esse 34 aqui, que corno. Por quê? O back agressivo preenche todos os critérios para a possibilidade de talvez venda nesse 34 para continuidade do movimento de baixa. Qual que é a sorte? O movimento não acionou. Fiquei com o cu na mão, que eu estava na operação de compra aqui nesse candle. Não acionou essa mínima, ainda bem, e voltou um candle enorme, estopando talvez quem vendeu nessa região. Cruzou a média aqui, não deu possibilidade de um candle bom talvez de compra. Ficou muito travado nessa região. E aí eu perdi a paciência aqui. Perdi a paciência, larguei. Fechei o gráfico e o movimento realmente ficou muito travado aqui. E aí teve um volume do nada, umas quase 2 horas da tarde. Começou a subir até de uma forma esticada, mas não tão forte assim. Ignorou a média de 50, de 80, subiu e testou aqui região de troca de polaridade do dia. A região aqui desse primeiro candle do dia. Respeitou junto também com retração, 61 de retração. E voltou forte. Aqui nós tínhamos área de LS ativo, mas pensar em reversão aqui tinha possibilidade de gatilho? Talvez pelo 2 minutos. Esse candle 168. Não entraria, tá? Não entraria nessa venda aqui, nessa hora. E o jeito como estaria essa reversão formando na parte da tarde, com feriado dos Estados Unidos, volume mais fraco, não entraria, não. O movimento acabou indo de uma forma bem lenta, fechando mais próximo do dia aqui embaixo. Então, oportunidade aqui, infelizmente eu não lembrei disso na hora. Não lembrei. Algo backtestado que eu não lembrei mesmo. Aqui pelo 2 minutos depois não vejo, mas é uma confluência a mais com o Renko, que eu ainda tenho que estou backtestando do Renko já começando ao vivo, backtestar. E fiz aqui a compra nessa região desse fundo que eu não tive paciência de carregar, tá? Não tive, zero paciência, Deus me livre. E aí falando em relação ao macro, para amanhã, algumas coisas aqui que eu já posso tirar. Vou tirar esse canal. Vou tirar esse caixote aqui. E vou deixar esse caixote lá de cima e esse caixote aqui de baixo. Vou jogar pra frente. Nós temos aqui uma região ainda que está lateral. E eu estou, deixa eu ver aqui se é uma possibilidade de LT. Pode ser uma LT aqui também. Parece até um grande alargamento. Eu não sei se eu estou enxergando coisa demais aqui. Deixa eu ver, aumentar. Temos a possibilidade dessa LT que está respeitando. De topo. Pode ser um grande alargamento sim, tá? Porque nós tivemos aqui topos ascendentes, peraí, deixa eu marcar aqui direito, e fundos aqui meio descendentes, um alargamento meio estranho, estreito, tá estreito. Vou deixar essa LT aqui apenas para ver se realmente vai respeitar essa região. Lembrando que o macro aqui, o movimento está realmente confirmando a lateralidade, está chegando na média de 200 lá dos 60 minutos, que não é testada desde início de agosto, então ela tende a reagir, tá? Tende a reagir e jogar o preço para cima.
Junto com isso, a 200 do 60 é a 20 do diário. Então aqui é uma área talvez de repique do movimento, tá? Então aqui é importante essa área. Por curiosidade, vamos ver aqui o movimento do Ibov. Inclusive, só lembrando, ontem eu comentei assim no estudo semanal, grande chance de abrir com gap de baixa para precificar o que aconteceu sexta-feira, porque nós tivemos um movimento muito forte no fim de sexta. O Ibov tinha fechado aqui nessa região e o futuro subiu isso aqui tudo. Então, para correlacionar, a gente poderia ter um gap de baixa do futuro aqui só para corresponder junto com o movimento do Ibov. Realmente aconteceu isso. E aí o preço ficou travado esperando a abertura do Ibov para continuar o movimento de baixa. E aí falando agora realmente do Ibov, deixa eu abrir aqui, 60 minutos, fazendo um movimento bem parecido, só que tem diferença importante aqui para ressaltar. O Ibov não está próximo da média de 60 do que o futuro está, né? Porque nós tivemos aqui a rolagem de contrato. Então nós não temos a média de 200 do 60. E lá no diário ainda está um pouco longe da média de 20, então tem um espaço ainda para cair, então um pouco de divergência, infelizmente. Algumas coisas importantes para ressaltar, que onde o Ibov está agora é bem próximo da nossa troca de polaridade, da nossa máxima histórica aqui atrás, tá? Pera aí, que eu acho que eu tô com um gráfico meio zoado aqui. Então tá certo, tá certo. Nossa máxima histórica aqui do final de dezembro do ano passado, então tá fazendo troca de polaridade com essa região. Possivelmente, espero que venha travar um pouco aqui. Eu acho que vai travar. Testou hoje aqui, beliscou essa região. Nós temos Favela Gap. Eu ainda acho que no macro vai cair mais, tá? Mas acho que vai dar uma mini travada aqui nessa região, só porque está numa lateralidade, tem possíveis regiões de trava aqui do futuro. Acho interessante dar uma travada aqui. Mas, gap amanhã. As médias aqui fecharam um pouco meio sem tendência. Começando aqui a ficar dentro de um caixote, ao mesmo tempo tem um ombro, cabeça, ombro aqui um pouco estranho. Que talvez a gente pode ter a abertura amanhã com gap de baixa para confirmar esse tipo de figura. Enfim, as ações ainda seguem sendo um fator importante para a gente ver como que vai reagir o movimento do Ibov. A Vale hoje acabou caindo, fechou um gap que nós tínhamos aqui importante, mas ela está bem estranha no movimento macro. Eu ainda acho que ela vai continuar subindo mais um pouco, mas espero que sim, essa semana vai ser determinante, porque nós estamos aqui numa região de troca de polaridade, que se o movimento cair, vai influenciar o Ibov para baixo também, tá? Então já começou com um gap de baixa dessa semana, isso não é legal. A Petro aqui, deixa eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, continua ainda testando a região de topo, hoje respeitou de novo essa região desse topo da máxima histórica que nós temos. Eu acho que se houver rompimento, lembrando, vai ser para respeitar uma LT que está passando aqui, tem uma grande LT do semanal também, por enquanto bem travada nessa região. O IFNC, que é a cópia do Ibov praticamente, está travando, que pode estar formando aqui um triângulo descendente, um padrão baixista. Nós temos Favela Gap aqui demais a preencher aqui embaixo. Tá longe da máxima histórica aqui que tinha sido rompida. Então nós temos que acompanhar de perto o movimento dessas ações. Quando as três estão juntas é bem mais fácil, como hoje acabou sendo. Mas nem sempre quer dizer que vai ter assim, algum gatilho interessante, né? E aí falando em relação ao macro, lembrando apenas uma curiosidade que eu até comentei ontem, geralmente, deixa eu voltar aqui para o futuro, quando tem feriado nos Estados Unidos, a gente teve uma queda, aqui, né, teve uma queda até forte, 1,31. Pode ser, oxe, moto barulhenta, peraí. Pode ser que amanhã, quando o mercado volte, a gente possa ter anulação de boa parte do movimento de hoje, tá? É como se, vamos supor, os grandes estavam de folga e aí quando chega eles botam ordem na casa, né? E aí o movimento hoje acabou sendo de queda de 1,31, inclusive com gap, né, considerando. Então, talvez, com a questão do feriado, a gente possa ter um movimento corretivo amanhã de boa parte do movimento. Às vezes respeita essa questão, tá? De pós-feriado acontecer isso. E aí, falando lá fora, eu não tenho o que ressaltar, porque realmente não abriu o S&P. O dólar aqui, da questão do futuro, a gente até teve, mas é um movimento bem baixinho. Mas não teve assim nada relevante. Uma coisa importante que influenciou a Vale para baixo hoje foi o minério. O minério caiu muito hoje. No mercado de Dalian caiu mais de 4% pela hora que eu vi na hora que abriu o pregão. Então, mais de 4% de queda é muito forte, puxou a Vale. Mas fora isso, tudo ok, tudo bem tranquilo. Aqui, falando da questão de notícia, nós não tínhamos notícia hoje tão relevante assim. Uma segunda-feira bem normal.
E aí amanhã também, só lembrando, acho que não vai ter notícia tão relevante. Aqui nós temos na abertura o PIB do Brasil, mas vai reagir já com o gap, assumir os candles também. Mas Estados Unidos só 10h45 e 11 horas. Não é de movimentar tanto, mas tomar cuidado. A semana o foco está sendo sexta-feira, né, que tem um payroll. Então tomar cuidado com essa questão. Uma outra coisa apenas para comentar aqui, o Vlad postou uma coisa interessante agora mesmo que eu achei bem bacana, um indicador que ele fez. Aqui. Desativei o VPN. Nós temos aqui um indicador que ele chegou a fazer, que Vlad Waves, que quando tem cruzamento dessas médias aqui, a gente pode ter um ciclo iniciando. E aí, se ele até marcou com setinha, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, cruzamento, cruzamento, foi para baixo, cruzamento, cruzamento, foi para cima e agora está cruzando de novo. Então a gente pode ter um movimento também com essa questão aqui, um movimento para baixo mais forte. Outra situação aconteceu aqui embaixo, foi fundo aqui em cima, foi topo aqui embaixo, foi fundo. Enfim, achei muito bacana essa imagem aqui, tá? Outra coisa legal da questão de setembro que eu estava vendo na live dele ontem, é um comparativo de setembros, que é meio de mandato, que a gente está, e todos os setembros, independente se é meio de mandato, início de mandato, fim de mandato, etc. Então, considerando anos de meio de mandato, que é o que a gente está, setembro é um mês muito ruim, tá? Tem um retorno acumulado aí de menos 14%, então muito, muito ruim, considerando desde 96. Então, nós tivemos aqui 96 subiu, 2000 caiu 8%, 2004 leve alta, 2008, 11% de baixa. Aqui teve 2 anos até de alta e depois de baixa em 2020. A gente vê que quando tem queda, as quedas são muito mais fortes, tá? Mas se a gente for considerar todos os setembros independentes se é meio de mandato, a gente tem um retorno até positivo. Só que acumulando tudo, todos os meses, assim, somando, a gente tem ainda negativo, tá? Então, ainda assim, a situação ainda está puxando para o lado ser negativo. Setembro tende a ser realmente um mês aqui complicado. E aí, juntando com uma outra imagem também do ciclo presidencial, que ele compara aqui desde da questão do ciclo, né, de meio de mandato, que é essa linha meio cinza, a gente está assim correspondendo boa parte do movimento. Não tem que ser igual, tá? Não tem que a pernada não tem que ser igual, por exemplo, essa pernada aqui não tem que ser igual que também no movimento atual desse ano. Mas o que é importante é possíveis regiões de topo. Nós tivemos aqui muito próximo, região de fundo, nós tivemos cravado. Nós tivemos aqui uma região de fundo bem próximo também, uma região de topo que mais ou menos foi quase ao mesmo tempo. Aqui não bateu fundo e aí nós demoramos, inclusive, ter essa tendência de alta. Ó, isso aqui foi uma coisa que esse ano ficou demorado. O fundo aqui desse ciclo tinha que ser talvez ali em maio. Não foi. O fundo nosso foi ali mais ou menos em junho. Então nós demoramos o movimento, mas agora pode ser a região de possível topo, porque nós temos aqui um topo mais ou menos de agosto e também nós estamos começando a formar esse topo também. E agora nós temos um ciclo de baixa, né? Que não quer dizer que vai ser desse tamanho todo e devolver boa parte desse movimento de alta. Não, pode ser pouco. Mas que esse ciclo de baixa acaba lá para o fim de outubro, para começar um movimento altista de fim de ano, tá? Então, aqui corresponde também a um cenário baixista de Ibov, juntando com o fato que o gráfico está esticado, outros indicadores que outras pessoas também olham. E a FNC puxou sozinho praticamente esse Ibov para cima, esticou demais. Então, algumas coisas interessantes. Outra questão, isso aqui é uma comparação que o Rafa tinha postado, um estudo com alguns indicadores dele, que ele pega o EWZ, que é o Ibov nosso dolarizado, e compara com índices emergentes, né? E aí a gente tem aqui um indicador também muito importante, que houve o cruzamento aqui, que nós podemos ter um movimento também de um ciclo mais baixista para acontecer, tá? Juntando com o EWZ e os mercados emergentes também. Então, também houve o cruzamento aqui desse indicador, então o MACD aqui está tendo cruzamento. Isso é importante, tá? Outra questão aqui em relação ao S&P, também é um mês bem negativo, desde 1945 é um mês negativo. Então, aqui desde 1945 o S&P também é um mês bem negativo, praticamente o pior deles, tá? É uma média aí desde 45 de 79 de queda, mas se for pegar essa imagem aqui que é desde 28, a queda aumenta, passa a ser para mais de 1% de queda. Então, um cenário assim, para um mês, infelizmente, retorno negativo. E aí, se a gente for juntar com o movimento do S&P,
que tem uma cara muito forte de estar querendo romper essa massa para depois fazer esse rompimento falso e buscar esse fundo, junta com esse cenário, tá? Então amanhã tem um retorno aí do mercado norte-americano que pode sim romper essa máxima. Só para pegar liquidez e voltar, nós já estamos tendo falta de correlação com outros índices, o Nasdaq que não está correspondendo ao movimento, é só o Dow Jones e o S&P mesmo, que está tentando aqui romper, mas o setor de tecnologia que ajudou esse movimento de alta não está correspondendo mais a esse movimento de alta. Deixa eu ver o ouro aqui. O ouro continua na região de máxima histórica, mas ok. Acho que era só isso então para ressaltar. E vamos ver como vai ser o dia de amanhã. Lembrando que amanhã tem sala ao vivo de forma pública.